Boa noite a você aí do outro lado. Começa agora mais um saldo do dia. Hoje, dia 22 de julho de 2021. Mais um dia do mês de julho em que parece que a calmaria vai chegar e fica só parecendo mesmo, não chega. Hoje, no final do dia, o Ibovespa tinha uma alta pequenininha de 0,17%, depois de um dia em que ficou boa parte das horas no vermelho e depois acabou conseguindo se segurar, ameaçou virar de novo e depois se segurou por um pouquinho no azul, então uma alta de 0,17%, enquanto o dólar subiu outra vez, subiu dessa vez 0,43%, foi a altura dos R$ 5,21. Seguinte, lá nos Estados Unidos, na Europa, nas grandes economias, índices de bolsa cujo desempenho tem sido relativamente acompanhado pelo Ibovespa, embora isso no fim do dia, né? A foto nem sempre diz o que é o filme. O Ibovespa tem passado por maior volatilidade, pelo menos nesses 2 últimos dias, do que lá fora. Aquele temor lá com a variante Delta parece que foi controlado nas mesas de operação. Analistas têm dito que a vacinação adiantada nos demais países, nos países mais ricos, vai dar conta da variante Delta, pelo menos dos casos mais graves. Nos países mais pobres tem contado meio com o ovo na galinha, né? Dizendo que a vacinação, embora ainda não esteja tão predominante, vai ficar predominante na velocidade suficiente para que seja essa variante Delta ou outra variante que possa vir a surgir, né? E a tendência é que surja, né? Pelo que a gente tem visto, pelo menos, do comportamento dessa pandemia. Com essa crença de que vai ficar tudo bem, investidores deram aquela respirada, depois de perdas fortes na segunda-feira. Terça e quarta-feira foi dia de zerar, liquidar a fatura. Nos Estados Unidos, mais do que liquidar a fatura, né? Os índices ontem já registravam no acumulado por lá pouquinho, mas registravam valorização no acumulado da semana. Hoje era um dia de agenda esvaziada, né? Tinha aquele dado lá de seguro-desemprego dos Estados Unidos, que sai na quinta-feira, mas o mercado estava esperando aí uma alta, estava esperando uma queda portanto, uma alta dos índices. Não caiu o pedido de seguro-desemprego, pelo contrário, subiu. Com isso, as bolsas caíram em boa parte do dia. Depois acabaram segurando a peteca, e eu já te digo por que segurar a peteca. Temor, gente, que tem passado é de desaceleração global, seja pela variante Delta, seja por outras razões, dentre as quais está começando a secar, né? Está começando a diminuir o valor que o governo americano vinha entregando diretamente para empresas e famílias. Secando esse dinheiro, o temor é que a forte demanda que tem sustentado, inclusive esse dado de inflação preocupante nos Estados Unidos, mas um crescimento forte por lá, que essa demanda, não contando com essa artificialidade, possa esfriar um pouco e assim esfriar, por um lado, para os preocupados com a inflação, mas também o crescimento nos Estados Unidos. Essas preocupações foram agravadas pelo dado de seguro-desemprego americano, pedidos de seguro-desemprego então subindo em relação à última semana de contabilização. Mas tem a metade cheia, tem a metade vazia do copo. A metade vazia eu já te falei. A metade cheia é que, como você sabe muito bem, essa crise, muito antes dela acabar, muito antes, que aliás não acabou, mas muito antes da pandemia parecer solucionável, muito antes de vacinas serem descobertas, coisa e tal, essa crise tem acontecido em paralelo a um grande rally de ativos especulativos com destaque às bolsas. Como? Com estímulos do governo americano. Se a coisa não está tão boa quanto se imaginava na economia americana, pode ter uma sobrevida dos estímulos, chuva de dólares, juros zerados nos Estados Unidos.
pesando as duas coisas, acabou que a Bolsa Americana subiu especialmente o índice Nasdaq, índice cuja carteira mais dá espaço dentre os americanos às empresas de tecnologia. São elas as que menos dependem do ciclo econômico mundial e as que mais se beneficiaram, e têm ainda, como hoje, se beneficiado dessa liquidez farta no mundo. Acabou? Não acabou. Aqui no Brasil o Brasil tá emocionante, né? Mês de julho tem sido de ruídos e ruídos e ruídos políticos variados de toda a sorte. Hoje repercutiu e ficou sendo acompanhado e repercutido e desmentido e garantido por A, B ou C, por atores variados da cena política, uma matéria publicada pelo Estadão dizendo que o ministro da Defesa teria, lá no começo do mês, mandado avisar o presidente da Câmara, Arthur Lira, o senhor Braga Neto, teria mandado avisar que se não tiver voto impresso como deseja a chefia, presidente Jair Bolsonaro, não vai ter eleição. Teria sido no mesmo dia que Bolsonaro começou a falar isso, sem voto impresso não tem eleição em 2022. Isso, português claro, é golpe, né? Se caso essa suposta ameaça seja verdadeira, ele ameaçou romper com a normalidade democrática aqui no Brasil, né? O Brasil que já tem 3 décadas aí, uma democracia jovem, né? Esse tipo de coisa faz o investidor estrangeiro ficar ressabiado, né? E relembrar o histórico autoritário do Brasil, o histórico autoritário que sempre esteve na boca do então deputado Jair Bolsonaro, né? Que fazia loas a torturadores da ditadura em pleno plenário, em plena Câmara, e nada acontecia. É difícil, né? O que acontece? O investidor estrangeiro está tirando dinheiro da Bolsa Brasileira em julho, nos últimos 6 pregões foi de retirada, o saldo no ano ainda é bastante positivo, de 40 bilhões com B de bola, mas no mês de julho é bastante negativo, com 5,5 bilhões de saída, os últimos 6 pregões de mais retirada que entrada, e tivemos aqui no Brasil hoje o segundo dia de giro financeiro mais fraco para as ações do Ibovespa. Um mês de julho repleto de ruídos políticos de toda sorte e com a média mensal mais baixa, média diária no mês mais baixa de todo 2021. A média estava lá no ano em 24 bilhões, já está caindo para 22 bilhões, no mês é de 19 bilhões, sendo que nos outros meses era 24, 25 bilhões. Nessa sensação de risco toda, o dólar subiu mais um pouquinho, como eu já disse para você. A prêmio de risco também ficou estampado nas curvas de juros, exceto nas pontas mais longas da curva, com os títulos do governo americano dando aquela embicada para baixo, com investidores antevendo mais estímulos. Tá fácil? Não tá fácil, mas quem disse que ia ser fácil? A vida é essa, é dura, o mercado de risco oscila mesmo, não ajuda com a cena como é que tá, especialmente aqui no Brasil, que faz a turma pensar mais do que já pensaria com a cena externa em investir aqui no Brasil. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, hoje estou com a minha camiseta aqui do Zé Gotinha, a esperança nacional. Se vacine, se não vacinou, corre lá atrás do prejuízo, não esqueça da segunda dose. Tá chegando, tá baixando a régua. Hoje já falou de 29 anos, data para o pessoal vacinar. Eu com meus 35 e cabelos brancos já, alguns aqui, a barbinha aqui também tá ficando branca, já tomei a primeira dose. Em outubro tomo a segunda. Espero que você aí do outro lado também possa, se ainda não, se imunizar o quanto antes. Mas não acabou, se cuide, use máscara. Até a próxima e tchau.